Queria convidá-lo a abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, num texto inicial. Quero iniciar lendo Lucas capítulo 1, versículo 37. Quero iniciar fazendo leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso de número 37. Nós ministraremos a partir deste texto nessa noite, falando sobre os impossíveis, o que Deus pode fazer, e vamos folhear a Bíblia e alguns textos, e algumas porções, algumas histórias de algumas coisas que aconteceu pelo poder e a majestade de Deus. Lucas, texto inicial, capítulo 1, verso 37, diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque Tu és nosso Deus, nosso Pai. Tu és o amado de nossa alma, Tu és o nosso Redentor, Tu és aquele que sonda o nosso coração e a nossa mente, Tu és aquele que nos conhece profundamente, sabe das intenções do nosso coração, da nossa alma, do nosso ser. Tu és o Deus que tem nos assistido, nos agraciado dia após dia. Obrigado a Deus pelo dom da vida. Obrigado a Deus pela salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado pela bondade do Senhor que nos assiste manhã após manhã. Obrigado por aquilo que o Senhor já fez, já realizou anos atrás, tem realizado no momento presente, no hoje, no aqui e agora, e por aquilo que o Senhor ainda há de realizar. Obrigado, meu Deus, meu Pai, pela certeza inabalável que Tu és o mesmo de ontem, de hoje, e serás o mesmo eternamente. Te agradeço, ó Pai, por esta noite, pelos irmãos e irmãs que aqui se encontram, por aqueles, ó Pai, que estão conectados conosco, ouvindo, participando, santificados por meio da internet, aqueles que vão assistir em outras oportunidades. Ó Deus, cada pessoa seja tocada, fortalecida, revigorada pelo poder natural e sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Bendito, exaltado seja o Senhor, glorificado seja o Teu santo nome. Fala, ó Pai, ao nosso coração, toca, ó Deus, a nossa alma. Sei com aqueles que estão de férias, viajando, muitos irmãos em viagem, muitos irmãos no gozo das suas férias, proteja-os, guarda-os, ó Deus, eu lhe peço, e onde quer que estejam, independente daquilo que estão fazendo, mas que possam fazer para a glória do Teu nome, estejam glorificando o Senhor em todos os seus feitos e atos, pensamentos e ações, em nome de Jesus é que oramos. Obrigado, ó Pai, pela Tua bondade, nós te agradecemos de coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos, esse texto da palavra do Senhor Jesus nos fala do nascimento de Jesus Cristo. Se você olhar aí a partir do verso 26 de Lucas, fala predito o nascimento de Jesus. E além do nascimento de Jesus, também cita o nascimento de João Batista, aquele que ia preparar o caminho do Senhor. E diante de tudo isso, diante de todo esse quadro, vem o versículo 37, onde diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. É um texto que nós temos citado e devemos nos apegar a ele. Se você que está com a Bíblia aberta, olhar comigo o verso 36, diz assim: e Isabel, tua parenta, falando para Maria, Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, falando de João Batista, sendo este já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis. Veja aqui o verso 37, ele começa como uma resposta a uma indagação, uma resposta a possíveis perguntas, possíveis questionamentos. Olharmos novamente o verso 36 ou 35,
e daí, de baixo para cima, nós não encontraremos aqui nenhuma pergunta. Não haviam perguntado nada para Jesus. No verso 35 ele fala do descer do Espírito Santo, o poder do Altíssimo envolvendo Maria, a sombra do Onipotente. O santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Está falando para uma mulher, Maria, que fora a mãe de Jesus, aquela que até então não havia conhecido homem algum, não havia tido relação sexual, intimidade com homem algum, era virgem, e fala do nascimento de Jesus por obra do Espírito Santo, e cita, repito para você, Isabel, na velhice, sendo estéril, nasceu João Batista. E veja que interessante no texto, não há pergunta. Maria não perguntou, neste texto particularmente, e nem Isabel, a citada, fala que ela fez alguma pergunta dizendo como será isto? Como procede isso? Como isso vai proceder? Como que isso vai acontecer? Mas o verso 37 começa com resposta, porque o porquê, porque juntos sabemos que a resposta, se o porquê estivesse separado, seria uma pergunta, um questionamento. Ou seja, eu repito para você, talvez ao ouvir aquilo que ele estava ouvindo, dos lábios do mestre, do anjo, do servo de Deus, palavra profética, palavra proferida por aquele mensageiro de Deus, perguntas surgiam ao coração, perguntas vinham à mente, e o Senhor é o Deus que sonda o coração e a mente. Ele sabe os questionamentos e perguntas que fazemos a Ele quando ouvimos uma palavra, e muitas vezes nós somos tomados de dúvidas, somos tomados de incertezas, somos tomados de profundos questionamentos, dizendo por que disto, por que daquilo, por que daquele outro? Será que isto é possível acontecer? Será que é possível abrir a madre de uma estéril? Será que é possível alguém, no caso aqui particular de Maria Virgem, dar à luz um filho? Será que é possível alguém ser envolvido com o Espírito Santo, com o poder do Altíssimo? Te envolverá com a sua sombra, diz o verso 35, nascendo o ente santo, Jesus. Talvez você já questionou muitas coisas diante da palavra, diante daquilo que você ouviu, mas Deus já está lhe dando a resposta, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E quando ela recebe isso de Deus, nessa nossa introdução, no verso 38 ela diz, então Maria disse, aqui está a tua serva, a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Aqui está a tua serva, que faça em mim, que cumpra em mim conforme a tua palavra. Deus, em outras palavras, está dizendo assim, eu não vou questionar mais o que o Senhor tem para a minha vida, eu não vou indagar mais, eu não vou dar margem, asas aos meus pensamentos, às minhas indagações, mas uma coisa eu quero, que a tua palavra se cumpra na minha vida, que o teu querer se cumpra na minha vida, porque eu só serei uma pessoa, no caso dela aqui, Maria, completa, e nós de maneira total, realizados, completos, se estivermos, melhor dizendo, no centro da vontade de Deus, da palavra do Senhor. Veja que o Senhor está sondando o coração. Eu vou ler vários textos nessa noite, e talvez nestes textos você será levado a questionar, será que na minha vida isso é possível? Será que na minha história isso pode acontecer? Porque para Deus não haverá impossíveis. Se há uma promessa, haverá o cumprimento. Se Deus lhe prometeu claramente, categoricamente, Ele vai se cumprir. E a promessa de Deus não se cumpre no meu, no teu, no nosso tempo. Mas a promessa de Deus se cumpre no tempo de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus, no exato momento do relógio de Deus. Quem marca a hora não é o nosso relógio, é o relógio divino. E na hora certa, tudo aquilo que o Senhor prometeu a você e a mim
registrado e narrado na sua palavra, vai se cumprir categoricamente, à risca, sem nenhuma palavra cair por terra, em nome de Jesus. Porque Deus é fiel, Deus é super fiel, Deus é tremendo. A Bíblia diz que mesmo que nós muitas vezes somos infiéis para com Ele, Ele todavia permanece fiel para conosco, porque não pode negar-se a si mesmo pela sua fidelidade. Abra comigo a palavra, vamos ver algumas histórias. Lá em Marcos capítulo 5, primeiro texto, após o texto da introdução, Marcos capítulo de número 5, vamos ver aí do verso 24 a 34, rapidamente eu vou mencionar estes versos, não vou me deter, não vou me delongar, a história é conhecida. Marcos capítulo 5, verso 24 em diante, diz assim: Jesus foi com ele, grande multidão seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele diz: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre do teu mal. Perceba o texto. O verso faz questão em dizer, verso 24, que grande multidão estava ali apertando a Jesus, grande multidão seguia, comprimindo-o. No verso 31, os discípulos chegaram a dizer: vês que a multidão te aperta, e o Senhor está perguntando quem te tocou? Todo mundo está tocando no Senhor, todo mundo está esbarrando no Senhor, todo mundo está lhe apertando, a multidão está lhe comprimindo, a multidão, grande multidão, a palavra multidão já é algo grande, o texto fala grande multidão para ficar bem redundante, porque eram muitas pessoas, grande multidão apertando, cercando a Jesus todos os lados, esbarrando nele. Mas veja que interessante, dos muitos que o apertavam, apenas um tocou nele. Que não é questão de esbarrar em Jesus, é tocar em Jesus. Não é questão de aproximar simplesmente e encostar e apertá-lo, mas é poder tocar nele. O toque das pessoas era o toque normal de uma multidão que se aperta, forçado pela multidão. E quando você caminha no meio de uma multidão, se você já esteve em São Paulo, entrando no metrô de São Paulo, você sabe que é ser apertado numa multidão. Se você já esteve em Santarém, na Igreja Bíblica da Paz em Santarém, você sabe que é ser apertado no meio da multidão, tentando entrar na igreja e no estádio de futebol. Esteve na Coreia, você sabe o que é também entrar na igreja, saindo do metrô, subindo uma escadaria para cair dentro do templo, da multidão que te aperta, te cerca. Mas aqui a multidão apertava, a multidão forçava as pessoas a irem para frente, a multidão forçava muitas coisas, mas aquela mulher
Diz a Bíblia que, tendo ouvido a fama de Jesus, diz a Bíblia que, ao ouvir a fama do Senhor Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque ela dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. O que me chama a atenção neste texto, queridos, o verso 25, que ela sofria da hemorragia há 12 anos. Tinha padecido, verso 26, e muito padecera a mão de vários médicos. Nem o doutor Herman conseguiu resolver o caso dessa mulher. Ela padecera na mão dos vários médicos. Nem o veterinário Alberto conseguiu resolver o problema dela. E diz a Bíblia que ela gastou tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário ainda pior. Você pode imaginar isto: sofrendo, gastando, piorando. Vou repetir: sofrendo, gastando, piorando. Mas embora sofrendo, gastando e piorando, ela não perde a sua fé. Se eu apenas lhe tocar. A palavra faz questão em dizer, verso 26, vou repetir: e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía. Ela gastou cada centavo que ela tinha. Ela perdeu tudo, despendido tudo quanto possuía. Quem sabe ela vendeu sua casa, sua carroça, o seu jegue, sua mula, seus animais, suas aves, fosse hoje carros, os móveis. Ela vende tudo na busca de uma solução, e além de perder tudo, nada melhora, e pelo contrário, piora. Você pode entender um negócio desse? Estou gastando, estou investindo meu tempo, meu talento, nada está melhorando, está piorando. Nada a aproveitar, estou indo a pior. Mas se eu apenas tocar nas vestes dele. Irmãos, o grande diferencial do milagre é aquela que não olha as circunstâncias. Não olha para a melhora ou para a piora. Não olha as circunstâncias, mas olha pela fé. Se eu tocar apenas nas vestes dele, eu recebo a bênção do Senhor. Eu creio que quando este texto fora escrito, essa história aconteceu e o Marcos registra, porque Mateus e Lucas, o médico amado, também registrou. Ele sabia o que ele estava falando, ele era médico. Lucas 8, 43 e 48, ele narra o mesmo episódio. Ele quer dizer: olha, você quer ser abençoado? Toca em Jesus. Toca em Jesus. Toca em Jesus pela fé. E quando Jesus disse assim: olha, alguém me tocou. Quem me tocou? Verso 31. Ele olhava ao redor para ver quem fizera isso. É lógico que ele sabia quem foi. Ele é Jesus. Mas ele estava dando a ela a oportunidade de dar o seu testemunho, dizendo: Senhor, foi eu que lhe tocou. Foi eu, Senhor. E quando ela dá o testemunho perante a multidão daquilo que ela fizera, o Senhor lhe dá uma outra bênção, maior do que a primeira bênção, que é a bênção da salvação. Ele diz: a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre do teu mal. Eu não sei qual é o teu mal, o que lhe aflige, que lhe traz sofrimento há 12 anos, no caso dele era 12 anos, mas se nós pararmos de olhar as circunstâncias e falar: se eu apenas tocar nele,
Este texto é registrado para que nós não só contássemos uma historinha, mas crescemos naquele que tudo pode. Vire a folha para o capítulo 9 de Marcos. Capítulo 9 de Marcos, verso 14 em diante, nos fala de um outro episódio, de um jovem possesso. Agora era um jovem com problema, um jovem demoninhado. Marcos 9, 14 em diante. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão, novamente, numerosa multidão, ao redor, que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, e está definhando. Roguei a teus discípulos que o expelisse, e os discípulos não fizeram nada. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram o menino, trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso sucede? Desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus respondeu: se podes, tudo é possível que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivera morto, a ponto de muitos falarem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta casta, não pode sair senão por meio de oração e jejum. Veja aqui outra coisa. Jesus se depara com uma impossibilidade dos discípulos. E por que os discípulos, inicialmente, os discípulos não puderam resolver isto? Porque os discípulos esqueceram de um grande princípio. Um grande princípio que um grande filósofo, depois de 830 anos de estudo, de pesquisa, de ler mais de 10 milhões de folhas, ele chegou a uma grande conclusão profunda, a conclusão mais profunda do universo, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não pense que tudo é igual. Cada coisa é uma coisa. Jesus fala: esta casta, não sai, não pode sair senão por meio de oração e jejum. Essa situação envolve oração e jejum. Outras não precisam, mas essa precisa. Há situações que é só oração, mas há situações que é oração e o jejum junto. Só não vai resolver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E eles estavam misturando as coisas. Jesus estava descendo o monte, ele estava em oração e jejum, em consagração. Então não pensa que tudo pode resolver simplesmente por uma oração breve, passageira. Tem coisa que envolve, além da oração, o jejum. Este jovem, tomado por um espírito maligno, mudo, lançado no fogo e na água para o matar. E Jesus chega e fala, verso 21, desde quando isso sucede? É desde a infância, desde criança. Sofrimento, a dor do pai, a angústia do pai. Recebi um pai no gabinete, em lágrimas, pelo filho ter sido preso.
fazendo coisa errada. E aqui esse pai também está sofrendo, está chorando, lágrimas. E olha a sinceridade, e eu falo: Senhor, verso 23, se tu podes, alguma coisa, verso 22, mas se tu podes alguma coisa, o Senhor pode fazer alguma coisa? Os discípulos não puderam fazer nada, a igreja não pôde fazer nada, o Senhor pode fazer algo? Jesus dá aquela resposta magnífica, no verso 23, que vale a pena grifar na sua Bíblia: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. O verso 19, ele dá uma exortação. Qual é a exortação de Cristo no verso 19? Ó geração incrédula, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Até quando vos sofrerei? Até quando ficar sofrendo na incredulidade? Tudo é possível ao que crê. Mas o pai não cria. Mas ele foi sincero, dizendo no verso 24: eu creio, com ressalvas. Aí ele disse: ajuda-me na minha falta de fé. Em outras palavras, eu quero crer mais. Eu creio, mas a fé está fraca. Ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, mas não sei não. Ajuda-me na minha falta de fé. E o pai foi sincero, pedindo que Deus, Jesus, aumentasse a sua fé, fizesse com que ele cresce mais. E o Senhor então, vendo a multidão que concorria, ele repreende o espírito mudo e surdo, ordena que vá embora e restaura o filho ao pai, sofrendo desde a infância. A jovem, 12 anos de sofrimento. O menino, desde a infância. A jovem, se eu apenas tocar, ó pai, se tu podes, eu creio então, me ajuda a minha falta de fé. Talvez você ouça essa palavra: tudo é possível ao que crê. E a palavra aqui é tudo. Tudo, não é alguma coisa. Você diz: Senhor, aumenta a minha fé, que as minhas atitudes não abalem a minha fé, não matem a tua ação, mas que libere a tua ação por meio das minhas atitudes. Outro texto lá em Lucas 13, verso 10. Lucas 13, verso 10 em diante, há outro episódio. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Os 18 anos foram trocados, no verso 12, pelo imediatamente de Jesus. Verso 13. O verso 11 fala 18 anos, verso 13 fala imediatamente. Veja que neste texto, uma mulher vem possessa de um espírito de enfermidade, havia 18 anos, andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Quantas pessoas não conseguem se endireitar? Quantas pessoas não conseguem se aplumar? Quantas pessoas estão caídas? Nesse caso aqui, 18 anos, encurvada, rastejando pela vida, não consegue dar a volta acima dos seus problemas, por cima dos seus problemas, não consegue mudar o quadro da vida, sempre estão sofrendo, sempre estão deprimidos, sempre estão angustiados, sempre estão na desgraça, sempre estão no sofrimento, sempre estão na melancolia.
Às vezes num culto abençoado, recebe um vigor, recebe um avivamento, recebe um visitar do Espírito Santo, sai animado do culto, depois se afunda de novo, curvado. E o texto fala que Jesus, vendo assim, chamou e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. A mulher não pediu, mas ele viu, e ele libertou. Misericórdia, graça e amor. A mulher não disse aqui neste texto: Senhor, o senhor poderia dar uma endireitadinha nas minhas costas? O senhor poderia dar uma endireitada aí para andar um pouquinho reto? Eu estou encurvado há 18 anos. Há uma enfermidade que me faz encurvar. Estou torta. Aquela música, havia um homenzinho torto, lembra? Conhece? Samuel vai cantar depois para nós aqui, fazer um solo. E a esposa vai fazer a coreografia com os gêmeos. Havia um homenzinho torto, morava na casinha torta, vidinha torta. Mas um dia conheceu Jesus, ele se endireitou. Jesus não a deixou de lado. Jesus viu, disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Sem pedir, ele age também, porque ele age por misericórdia. Eu acho lindo isso, sabe por quê, irmãos? Ninguém pediu para ser salvo. Jesus nos salvou. Sabia disso? Ninguém pediu para ser salvo. Jesus salvou. Quando o mundo já estava no pecado, o mundo jace no pecado, depravação total, todos pecaram e por aí vai. O mundo perdido não disse assim: Senhor, por favor, me salva. Ninguém pediu, porque está todo mundo morto, no delito de pecado, e o morto não fala, o morto não age. Mas Deus mandou Jesus para salvar, sem pedir. E hoje nós que somos salvos, pedimos pela salvação daqueles que não são. Mas os que não são, não pedem pela sua salvação. Nós que oramos por eles. E quando o Espírito age, aí ele se reconhece e se entrega. A ação do Espírito Santo. Mas ninguém pediu pela sua salvação. Senhor, me salva, por favor. Senhor, estou perdido, depravado, me salva. Não, não pede. Se não for a ação do Espírito Santo dentro da pessoa, não for o mover de Deus na pessoa, aí depois vem os demais passos, a santificação, etc., que todo mundo vai dar. Mas o perdido não fala: Senhor, me ajuda, me salva. Não fala, ele está perdido e continua perdido. Essa mulher estava sofrendo. Jesus olhou para ela e disse: mulher, estás livre. Veja o Deus do impossível. Vamos recapitular rapidamente antes do próximo texto, para você gravar. E no ano que vem eu vou perguntar para você todos os textos que eu preguei nessa quarta-feira. Você que está aqui, você que está assistindo, vou ver pela internet quem assistiu. Você vai ter que saber de cor, senão eu prego tudo de novo. O bom do pessoal esquecer a pregação, você pode repetir de novo, né? Esqueceu mesmo, você repete. Aí você começa a repetir e fala: ah, já pregou isso, pastor. Por que pregou de novo? Porque não está vivendo. Se começar a viver, eu não prego de novo a mesma coisa, né? Primeiro caso, 12 anos. Se eu apenas tocar, cheio de fé. Segundo caso, se tu podes alguma coisa, me ajuda. Desejo com ausência de fé, mas tinha desejo de ver o filho abençoado. Terceiro caso, ninguém pede, mas está sofrendo. Ele vê o sofrimento e coloca um ponto final. João capítulo 5, vamos para mais um texto. Não quero cansá-los nessa noite, quero terminar antes da virada do ano. João 5, sábado é Natal, estamos tranquilos, né? João 5. Passado essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos.
esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia 38 anos, havia muito tempo, já há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me põe no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Este homem agora está há 38 anos na expectativa. Você sabe o que é 38 anos na expectativa? Só vendo os outros sendo abençoados, só vendo gente prosperando, só vendo gente avançando, e ele no mesmo estado. O texto fala, ali havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Um anjo descia, uma vez agitada a água, sarava de qualquer enfermidade. Estava ali um homem que havia 38 anos. 38 anos, vendo outros sendo curados e abençoados. Mas sabe o que me chama a atenção no texto? 38 anos sem desistir. Minha hora vai chegar. Minha hora vai chegar. Ele não desistiu. Você conseguiria ficar esperando 38 anos por uma benção? É muito tempo. Alguém certa feita, hoje já é pastor no estado de São Paulo. Eu já era pastor, já com 25 anos de idade eu fui ordenado pastor. Hoje eu estou com 32. Cada perna quase. E um homem já tinha seus 40 e lá vai burdoada. Ele falou que tinha vontade de estudar para ser pastor. Mas 4 anos de seminário é muita coisa. Muito tempo. Eu disse para ele: olha, 4 anos vai passar do mesmo jeito. Aí você passa 4 anos estudando, daqui a 4 anos você é bacharel em teologia, pode ser ordenado pastor, daqui a 4 anos você é algo que você é hoje, nada mais, nada menos. Ele disse: pastor, não tinha pensado desse jeito, então vou estudar. Estudou, passou os 4 anos, se formou, foi ordenado, é pastor, na cidade litoral do estado de São Paulo. E os anos passam de igual forma. Não vou fazer esse curso, estudar essa faculdade, porque são muitos anos, os anos vão passar do mesmo jeito. Ou você daqui a um tempo já é alguém formado, ou está no mesmo estado. Os anos passam, do mesmo jeito. Mais 5 anos, fazer medicina 6 anos. Eu até estava pensando em começar a medicina no ano que vem. Eu ia fazer uma faculdade de medicina, mas eu esqueci que eu não sou pedreiro, que eu ia construir de tijolo na faculdade, na medicina, mas não, isso é brincadeira, é evidente. Sou pastor, médico de alma. E esse homem, 38 anos, sem desistir, todo dia lá. O anjo vinha, mexia a água, quem entrava era curado. O anjo ia embora. Ele dizia: hoje, não foi. Esse ano, não foi. Próximo ano, não foi. 10 anos, não aconteceu nada. Mas após o 38º ano, Jesus chega ali e fala: você quer ser curado? Você quer? O que ele responde? Senhor, não tem ninguém que me pôr no tanque. As pessoas me trazem até aqui. Que ele era levado, porque ele era paralítico, não tinha como ser andando, né? Ele era levado e colocado lá, e não ia andando. Não tem ninguém para me colocar lá. O pessoal me traz e me deixa aqui. No final do dia vem me buscar, leva para casa. Mas ninguém me põe no tanque. Como é que eu vou entrar no tanque? Tem ninguém que me põe no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu vou, que ele ia se arrastando, paralítico, outro corria na frente dele e era curado. O Senhor falou: olha, levanta, toma o teu leito e vai para casa.
para casa. Sabe por que eu vou te abençoar hoje? Porque eu vejo em você expectativa de cura, expectativa de bênção, desejo ser abençoado, desejo ter a vida mudada, desejo ter a situação, o quadro da vida revertido, mudado para melhor. Eu vejo isso em você. E por ver isso em você, faz o seguinte: toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. Imediatamente. Como o caso da anterior, aqui também, imediatamente ele toma o leito e fala: estou indo para casa, gente. Nem precisei entrar no tanque, nem molhei, estou indo seco, nem molhei, nem molhado estou. Fica imaginando ele pegando o leito dele. A gente quem foi a Israel comigo, viu aquele lugar, onde que, essa cena desse lugar, né? O Alberto esteve lá, o Hermo esteve lá, a Luz esteve lá. Conheceu esse lugar? Quem quiser ano que vem comigo também, vai, ou com o Dr. Alberto. Com o Dr. Alberto é estudo, ele é QI alto. Comigo é passeio, né? Risada, contar piada, brincar. Ele acha que eu prego também lá. Mas com o Alberto é estudo, porque o Alberto é uma mais sério, né? Eu já sou mais relaxado. Mas você junta as duas coisas, né, Alberto? Vai nas duas viagens, que é bênção demais, bênção demais. E neste lugar, o homem saindo no meio da multidão, toma o teu leito, tomando o leito, pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Se eu fosse ele, eu deixava o leito lá. Por que eu levar esse negócio embora? Fica aí. Não deixe nada jogado. Aqui eu quero esse lugar limpo. O leito é seu, leva para tua casa e guarda onde tem que guardar. Não deixe jogado, não. Seja educado, porque o cristianismo nos faz educados. Leva o leito para casa. Não quer mais, taca fogo, dá fim, mas não deixa jogado aqui não. Ninguém vai carregar o que é seu. O que é seu você carrega. Não queira outro carregar o que é seu. Olha como o Evangelho nos ensina. Pega e vai embora. Ele levantou o leito e foi embora, porque o Senhor viu a expectativa dele. Irmãos, tem muitos outros textos que eu podia ler nessa noite. Não vou ler, vou parar aqui. Veja bem, uma primeira pessoa cheia de fé, se eu tocar. Outro, estou desanimado, teus discípulos não puderam fazer nada. Se tu podes alguma coisa, ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio. Se tu podes, fé fraca, o Senhor abençoa de igual forma. A outra mulher encurvada, caída, sofrendo, ela não pede, mas o olhar da graça, da misericórdia, compaixão, fala: fica livre do teu mal, receba a cura agora. E o outro, abençoado, porque havia algo lindo nele, expectativa de alguém que não desiste, que não fica reclamando: quantos estão sendo abençoados e eu não, estou esquecido por Deus, estou abandonado. Não, minha hora vai chegar. Sabe o que eu penso? Que ele pensava assim: tem a multidão de enfermos, coxos e paralíticos aqui, não tem? Tem. O anjo está descendo, está curando, não está? Está curando. Uma hora ele cura todo mundo, eu vou ficar por último, aí eu vou estar aqui. Depois todos forem curados, eu vou estar aqui, vai ser minha vez. Não sou melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém. Essa mentalidade te ajuda a ter vitória. Te ajuda a ter vitória. Expectativa. Qual é a tua expectativa hoje? Qual é o teu desejo nessa noite? Como está a tua fé? Está sem fé? Fala: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Vamos orar nesse sentido? Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Conversa com Deus. Creio que Deus está falando ao nosso coração. Deus está falando ao coração da igreja. Deus está ministrando a nós
tudo é possível e nada é impossível para Deus. Deus não quer que fiquemos a reclamar, a murmurar, a brigar, mas a confiar, a orar, a crer. Alguém com 12 anos, outro com 18, desde a infância, 38 anos, mas eu estou esperando. Minha bênção vai chegar. Deus vai agir. Deus vai operar, louvado seja. Busque a Deus nessa noite. Creia, Deus é real. Um pai que sofria, vê o filho restaurado. A mulher que sofria é restaurada. Eu não sei o que lhe faz andar encurvado, mas eu sei que o meu Deus pode lhe endireitar nesta noite, em nome de Jesus. Você que está em casa, você que está na tela, ore com a gente, ore agora ao Senhor. Você que está no seu lar, está com a família, ore com a família agora. Dobre os seus joelhos se quiserem, aí em sua casa. Fala com Deus. Conversa com Deus agora. Peça a Deus para abençoar a tua casa, teu cônjuge, teus filhos. Deus é o Deus de poder, de milagre.